Pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui no 6º episódio do Vai Ter Café com esse grande amigo Gustavo Missola, mais conhecido como Gus. Um prazer, Seja Renatão. bem-vindo. Seja bem-vindo. Mimi. Na verdade, a gente se conhece há muito tempo, vai ter um grande papo aqui para a gente conversar. A gente se conheceu, acho que na época do Quatro Fatos, né? Sim. Foram Porque- eventos, né? Que a gente começou a fazer corporativo com acorde. Sim, E acho que dali pra frente já começou a amizade. sim, total. O Gus, ele é músico, né? Baixista. Baixista. Né? Tem como instrumento principal o baixo. E hoje, na verdade, ele trabalha com a parte de audiovisual, a parte de sonorização, de iluminação, de palco, Transmissão. transmissão. Então, assim, ele entra na parte, né? Ele tem o conhecimento como músico, né? Muito Sim. grande como músico. E depois tem a vasta experiência aí da parte técnica, né? Hoje ele tem a empresa Arena 5, Arena 5, a Sala 5 a Sala 5 e o Quatro Fatos, né? e o Quatro Fatos. Como é que você começou a história da música? Me fala um pouco de você, como que você começou a música e antes da música, o que você fez da sua vida, se você estudou? Cara, assim, vou tentar resumir, tá? Mas assim, em casa sempre teve muita música, mas música mecânica, né? Meu pai tinha uma vitrola. Então, assim, sempre teve aquele lance de domingo abre as portas, coloca um Roberto Carlos na vitrola. Legal. Tipo, essas lembranças são bem vivas, assim. E eu lembro que eu sempre fui curioso, assim, com o instrumento, né? Mas meus irmãos, quando a gente era criança, assim, 6 anos de idade, eles foram fazer aula de piano perto de casa, né? Tinha uma professora, ela tinha um piano de cauda e tal, Legal. e ela dava aula. E eu fui fazer uma aula, e aí na primeira aula ela falou, para você aprender são 7 anos, pelo menos. E eu desanimei, né? Sim. Pô, 7 Criança anos. ainda. E meus irmãos foram, né? Eles continuaram, eu não tocava nada. E tocava assim, 2 anos, tipo, umas coisas de erudito, né? Uma coisa Tá. mais assim. E eu não. Mas eu sempre gostei de música. E com 16 anos de idade, um amigo meu, Daniel, apareceu no colégio com um violão. E ele começou a tocar a Legião Urbana, né? Você estudava onde? Eu estudava no Ângulo, no Castelo. E aí, você estudou lá, né? Estudei lá também. Aí, eu virei pra ele, pô, você toca muito, velho. Quanto tempo você toca? Ele faz 1 mês. Eu falei, ô louco, 1 mês eu também quero, né? E, pô, eram as músicas lá que a gente ouvia na época e tal, né? Então, eu tinha um cabelo comprido e meu pai odiava meu cabelo comprido. Eu fiz uma chantagem com ele. Falei, pai, se eu cortar o cabelo, você me dá um violão? Ótimo. Eu já tava querendo cortar o cabelo. Ele falou, não, na hora, né? E aí foi isso. Aí cortei o cabelo, ele foi lá nas Casas Bahia, comprou um estudante de Jorge 18, Que legal. que era um violão. E aquele violão tinha um puta som, assim. Que legal. E foi o meu começo. Então, eu ficava nessa época aí o dia inteiro com o violão, né? Ia pro banheiro, ficava o dia inteiro com o violão. Ia dormir com o violão abraçado, praticamente. Massa. Então, em 1 mês, eu já estava tocando no colégio, nos churrascos da escola, Sim. e assim que foi o meu início na música. Na música. Mas você fez Unicamp. Fiz Unicamp. Então, assim, vamos dizer, para esse começo do violão, que era amador, paixão, hobby, ou o que seja, Primeiro contato, né? para entrar mesmo na área de profissional, teve um caminho. O caminho, tipo, isso aí quando aconteceu eu tinha 16 anos, né? Quando eu comecei os primeiros acordes. Com 21 eu entrei na Unicamp, fui fazer estatística. E, cara, era maravilhoso o curso. No começo. Se formou? Você se formou? Não me formei. Eu fiquei Não. 3 anos e meio lá dentro. O curso tinha 4. Que Mas eu tinha isso, tanta DP. Por quê? Você estava tocando em shows? Então, eu ia para a Unicamp, e aí, por exemplo, probabilidade 2, foi uma matéria que eu fiz umas 3, 4 vezes. Eu ia lá e começava a olhar aquilo. Nossa, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é para mim. E nessa mesma época eu comecei a tocar nos barzinhos. E aí
Eu, Então nossa. você tinha 19, 20. E eu já tava tocando nos barzinhos na cidade, né? Tipo, no Cambuí e tal. E aquilo lá, pra mim, me enchia o coração, me enchia o Claro. brilho nos olhos, né? E eu ia pra Unicamp triste, né? Eu falava, puta, o que que eu tô fazendo aqui? Sim. E um belo dia eu falei, cara, eu não quero isso aqui, eu quero viver de música. E abandonei. Tipo, nem fui lá trancar matrícula, nada, eu abandonei. Um belo dia chegou uma carta da Unicamp em casa, assim, um ano depois, né? Sim. Você foi jubilado. Eu falei, pô, valeu. Que Então isso. foi isso, que eu comecei a tocar nos bares, né? E começou Sim. a ter agenda. Eu falei, cara, é isso que eu quero para a vida. Que legal. Então, só que assim, a Unicamp mudou muito. A Unicamp, assim, eu fiz curso de estatística, né? Ela mudou completamente, porque a estatística é uma ferramenta, né? Então, assim, eu lembro que no começo do curso, assim, nas primeiras palestras, né? Sim. Para as pessoas entenderem o curso e tal, gente de toda a área. Por quê? Porque tinha gente que trabalhava com financeiro, tinha gente que trabalhava com esporte, tinha gente que trabalhava com arte, Sim. usando a estatística. E Sim. eu achei Sim. maravilhoso aquilo. Que massa. Então, assim, a base que eu tive lá mudou completamente minha vida, assim, de enxergar a vida em si, os Sim. acontecimentos, né? Pô, por que comigo, né? Porque assim, porque vai acontecer, tipo, a curva normal, Sim. né? Então, Sim. assim, um monte de coisa estatística que você fala, nossa, que legal, entendi o mundo agora. Não entendi por quê, né? Mas Aham. entendi como funciona. Então, foi maravilhoso e isso eu aplico em tudo na minha vida. Que legal. Você falou dos seus irmãos que, quando criança, também começaram a tocar. Eles seguiram a carreira artística? Não, não. Não, Nessa época eles. do violão, assim, tipo, eles já não tocavam e, tipo, se desse o instrumento na frente deles, não ia acontecer nada, assim. Tá. Você começou com violão, violão, né? E quando que você vai para o baixo e quando que você entra na primeira banda? Quando é que você falou assim, cara, aqui eu tô realmente como um profissional, eu vou seguir essa minha carreira artística, vou ganhar dinheiro, vou viver disso, vou viver como músico. Legal. Cara, assim, o lance do baixo entrou na minha vida meio que por acaso, assim, que foi quando entrou banda. Tinha uma galerinha, assim, que tocava, então a gente, no intervalo do ano, ia no Pastore, né, que era um Sim. bar ali do lado, você deve Jogar ter truco? jogar truco e tal, e a gente levava violão. Então tinha uma turminha ali que tocava, né? Uhum. E quando foi em 97, a gente foi fazer a formatura do ano, foi na Ípica, né? Um salão maravilhoso. Uhum. E a gente juntou a galera, vamos formar uma banda para tocar? Isso aí foi o quê? Um mês antes da formatura e tal. Vamos! A gente toca umas 3 músicas e coisa linda, né? Tudo a galera do ângulo, tudo. Aí a gente foi, era o professor Clarence de história, né? Puta, um Nossa. cara, gente boa demais. Inclusive, depois tem uma história boa com ele para contar. E ele estava organizando a nossa formatura. E era a formatura para todos os ângulos, né? Então, assim, na época, só no Castelo tinha, acho que, 9 salas de colegial se formando. Então, foi uma formatura grande, assim, tinha umas 1.500 pessoas de público. Caramba. E a gente falou para ele, Clarence, a gente vai tocar na nossa festa. E ele falou, tá louco? Vocês estão loucos? Estão achando que aqui é a casa da Maria Joana para fazer o que quer, não sei o quê? Saímos de lá, falou, nem fudendo. A gente vai tocar assim. A gente fez um abaixo-assinado. Então a gente saiu pelo colégio assim, então a gente pegou 300 assinaturas da galerinha, né? Dos formandos lá. E aí a gente voltou para ele, ó, Clarice, a gente vai tocar assim, ó. A gente fez um abaixo-assinado e o pessoal quer que a gente toque. Que isso. Aí o Clarence, não, mas não precisava disso, lá vocês vão tocar, e mudou completamente o papo, né? Mas resumindo, nessa formação dessa banda, um falou, eu vou tocar bateria, o outro eu vou cantar, eu vou tocar baixo. E eu nem tinha baixo. Que isso. Aí corri atrás de um emprestado e tal. Isso. Foi maravilhoso. E assim, no dia lá, tipo, tava rolando a festa, aí meia-noite o Clarence sobe no palco e fala, pessoal, quero que todo mundo sente agora que a gente vai ter uma apresentação especial. Então aí sentou todo mundo. Queria chamar aqui os formandos, né? Ricardo, Bruno, tal, e Gus. Tipo, tinha mais gente. Era o João Renato e o Du Miranda. Então chamou um por um, o salão todo mundo sentado e a gente levantando, o maior destaque pra gente, né? E ali ferrou, né? Como diz um amigo meu, se você colocar uma música em cima de uma caixa de cerveja
e bater palma, ferrou, o cara vai viciar naquilo. Acabou. E assim, a gente tocou Have You Ever Seen the Rain, Knocking on Heaven's Door do Guns N' Roses e o Pra Dizer Adeus do Titãs, que era um sucesso na época, né? Uma explosão, assim. E foi. E a galera pirou. A galera pirou, mais um no final, e tocou mais uma lá, que foi uma Mamonas Assassinos na época. Eu só tocava essas 3 músicas no baixo. No baixo. Então eu desci, eu subi um outro amigo nosso para tocar o baixo, só que assim, eu lembro que o segurança, a hora que eu fui voltar no palco, ele falou, não pode não. Eu falei, não, eu tô tocando, desculpa. Já se sentiu um astro. Já me senti um astro. Então assim, o baixo entrou nessa época na minha vida. E a parte profissional, acho que foi a partir disso aí, foi rolando uma vontade nossa de fazer, né? O Ricardo, que era o guitarrista, ele era sobrinho do Zé do Cleto. O Zé do Cleto tinha um bar lá em Sousas, e era demais, um bar praia, assim, e tal. Tipo, rodava 1000 pessoas lá por final de semana. Caramba. E ele conseguiu lá com o tio dele, tipo, uma data pra gente fazer, um domingo, né? Que era um sábado e um domingo, foi um final de semana. E eu lembro que a gente, cada um tirou $200 ali na época. E você é um moleque de 18 anos, ganhando $200, que hoje seria 1.200, 600 por dia. Falou, uau, tem gente que trabalha isso aí o mês inteiro e não ganha, né? Sim. Então, ali eu visualizei uma coisa que falei, cara, dá para viver disso. Sim, sim. Então, a partir dali, eu comecei a encarar como uma possível profissão, né? Sim. E assim, tem, fora a profissão, né, voltando um pouco antes, naquela época dos 16 anos, quando eu ganhei o violão, aquilo lá, tipo, eu era um garoto tímido, assim, e foi uma entrada, assim, social, assim, de tipo, um destrave, né, então a galera começou a me chamar para ir nos churrascos, porque eu ia estar lá tocando violão, e, pô, eu sentava, ficava 4 horas tocando violão, né. Porque não é uma coisa tão simples, você subir no palco, você tá lá, você, né, porque você também canta, né, um pouco, né, faz uns back vocals às vezes, sim. Mas você tá no palco, né, ser assistido, é muito bom ser aplaudido, ser visto, mas você tem que ter uma certa coragem ali, Tem que ter. né, tem que ter uma postura, né, tem que ter uma... Um dos maiores medos do humano é falar em público, né? Então, você subir no palco, é que eu acho que o lance, pelo menos para mim, assim, parece que o instrumento é um escudo, né? Sim. Então, eu acho que sem fica mais difícil. Mas a gente vence também as barreiras, né? Será que hoje, já vou uma analogia, a câmera se tornou um escudo também? Acho que sim, mas tem muita gente, inclusive eu tive muito travamento para começar a gravar. Teve, às vezes, precisava gravar um vídeo com um edital de 1 minuto. Levar 1 hora para gravar porque não conseguia. Teve vezes que a gente foi fazer vídeo pro Superstar, né? Pro 4 Fases, a gente ia fazer a inscrição e tinha que fazer uma apresentação. Eu não conseguia falar meu nome. Eu sou e não saía. E virou chacota, obviamente, né? Então, assim, eu acho que como tudo na vida é treino, né? Mas eu acho que, assim, hoje a gente tem a possibilidade de errar, de treinar, e às vezes até não dá certo, né? Claro. Que antigamente não. Claro. A gente até falou de fazer um programa como esse há 10 anos atrás, era improvável. Tipo, ia custar muito, não ia ficar bom. Então, assim, hoje a gente quebrou essa barreira tecnológica, né? Então, acho que o lance do escudo, não vejo assim uma câmera como isso, mas eu acho que hoje a gente tem mais possibilidade de errar, testar, antes de mandar para o mundo, né? Gus, como é que foi viver na pandemia em termos profissionais? O que você aprendeu? O que você fez? Olha, um pouquinho dessa fase. Eu lembro que a gente fez bastante coisa juntos, né? Eu ia até falar, assim, antes de você usar a palavra profissional, eu ia falar, foi horrível, né? Tipo, viver a pandemia foi uma coisa assim, eu acho que ninguém queria viver aquilo. Quantas pessoas a gente perdeu, né? Mas, indo para esse lado profissional, para a maioria das pessoas foi terrível, né? E para a gente foi, tipo, entrar num foguete e voar. A gente, antes da pandemia, lá na Sala 5, a gente atendia um público artístico, né? Então, a gente estava acostumado. A pandemia veio e a gente
teve que unir duas coisas que a gente fazia offline, né? A gente fazia áudio, a gente fazia vídeo, mas não necessariamente os dois ao mesmo tempo e ao vivo. Então a gente teve que desenrolar isso aí. No começo, no lockdown, eu ficava uma semana estudando. E aí eu virar pro Roger e falar, cara, dá pra ir, dá pra fazer. E a gente começou. A gente fez mais de 300 lives, né? Então, assim, foi uma coisa que a gente aprendeu ali no processo e foi aprendendo, aprende até hoje, né? Porque acho que esse tipo de conhecimento está sempre com tecnologia nova, não para. E a gente acho que mudou um pouco, acho não, tenho certeza, a gente mudou um pouco o nosso público, né? Que antes era artístico, então a gente atendia bandas, gravava DVD, gravava demos não, né? Mas demos é da época quando eu comecei. Mas só para explicar também, o Gus e o Roger tem um local, né, chamado Sala 5, que, pelo que eu entenda, gravava, ou era uma área onde as bandas ensaiavam. Exatamente. E gravavam, né? Podiam Material. ensaiar e gravavam materiais. Então, começou a abrir, começou a ampliar, começou a sair de lá, né? Fisicamente. Exatamente. A gente, no começo, a gente estava em lockdown, nem podia abrir o estúdio. Então a gente fez no quintal da casa do Roger. Olha só. Então a gente montou lá, só que era um quintal aberto, até porque precisava ser aberto, né? Naquele momento. Jambeiro. Jardim Jambeiro. Então eu lembro de o bafafá, por exemplo, lá, começar a chover no meio da live, e agora? Puxa para lá, puxa para cá. E faz. Legal. Então, assim, foi uma coisa que a gente foi aprendendo. E no meio do caminho começaram a aparecer eventos de empresas. Então a gente atendeu o Clube Fonte São Paulo, a gente atendeu o Black & Decker, entre outras, né? Com a Cord também a gente atendeu algumas empresas legais, grandes e tal. E a gente começou a fazer isso aí e assim, sinceramente, para quem faz uma banda, cuidar de 2, 3 microfones é muito fácil. Então assim, foi uma adaptação mais tranquila para a gente. Menos pontos de interesse, né? Sim. Enfim. E foi legal, assim, tipo, foi a gente entrou em flow, assim, na flow naquele sentido de você tá usando todas as suas competências com uma exigência grande, né? Sim. Então, assim, a gente tinha que saber um pouco de tudo ali. Qual que foi o show mais histórico, mais legal que você lembra? Assim, cara, assim, eu curto muito shows que os fãs vão para ver e que engaja, né? Então as pessoas cantam junto, pedem música, isso é onde o artista se realiza. Mas teve um mês que teve 2 finais de semana que tiveram 2 shows especiais, assim, que foi até engraçado, né? Que é um pouco do que o músico vive. Foi quando a Oi chegou em São Paulo, a operadora, ela pegou 5 cidades e fez tipo um festival em cada cidade, né? Então eles trouxeram 2 artistas fortes, né, de nível nacional e um local. Em Campinas a gente foi o convidado para ser o local. E a gente abriu o show pro Fresno, que na época estava bem estouradão, e pro Capital Inicial. E quem fez a abertura do show foi o Marcelo Adnet, o mestre de cerimônias desse dia, né? E foi muito legal, que tava tudo interligado, a Thalita Moretti estava lá pelo Multishow fazendo a cobertura. Que legal. E foi um show especial. Quando o Marcelo Adnet chamou a gente no palco, ele falou, quero que vocês recebam não a prata, mas o ouro da casa. 4 fatos, a galera. Então, tipo, a gente já foi bem recebido pelo jeito que ele conduziu, né? E tinha muita gente. A gente começou mais cedo, então, assim, no começo tinha o quê? Umas 10 mil pessoas, mas no final já estava começando a caminhar para os shows grandes, né? Então tinha umas 20 mil pessoas lá. Uau. E, cara, a galera entrou no clima, assim, não foi tipo uma banda de abertura. A gente tava com o som, tipo, liberado, porque já aconteceu de artista colocar a gente para abrir e deixar o som baixinho, a iluminação toda do salão parecia tipo um banheiro, sabe? Sim. Aí a hora que o artista principal entra, apaga tudo e move para todo lado, né? Então aquele contraste, né? E não, ali não, a gente estava de igual para igual. Então foi um show maravilhoso. Arautos da Paz. Arautos da Paz, Campinas. do lado do Taquaral. Então inclusive foi feito pro Papa, né? Arautos da Paz queria vir para Campinas, nem lembro se ele chegou a vir ou não. Mas a praça foi feita para isso. Não sabia. Então é uma praça grande. Foi um show assim memorável, né? Mas o mais memorável é que na semana seguinte a gente ia tocar
num encontro de carros, de batida de carro em Sumaré, Demolicar. Então os caras pegavam os carros antigos, assim, os V8 e tal, e assim, o último que sobrevivia lá na arena era o campeão, né? E era tipo bate-bate. Sim. Então era muito massa o evento. E a gente chegou lá, tinha arena, tudo bonitinho, e atrás tinha um palquinho em cima de um caminhão que, tipo, tipo, balançava tudo, né? Tipo, precário, assim, ruim. E colocaram a gente pra tocar lá. E aí eu lembro que na época que o sertanejo tava começando, né, a ficar forte. Aí subiu o sertanejo lá, em cima de um trio elétrico, na arena principal, tocando Chupa, Chupa que é de uva, que era uma música da época. E aquilo pra mim ficou icônico, assim, que a gente tava, tipo, num som ruim, numa estrutura ruim, e uma semana atrás a gente tava sendo endeusados, né? Então, como muda, né? Então, assim, pra mim foi um contraste muito grande. Então, são shows, assim, que eu falo, nossa, são icônicos, né? Não foi o melhor e o pior show. Sim, mas o que ficou na lembrança, né? Foi um dos melhores, um dos piores não, mas um show ruim. Gus, voltando a falar sobre instrumentos, sobre baixo, você teve aula de baixo? Você lembra dos professores? Sim. Eu fiz muito tempo aula com o Rodrigo Montanhaur. Uau. Que eu vou dizer que foi o meu professor de verdade, né? De verdade, porque ele que iniciou e ele que deu toda a base para mim. Fiz aula com o Baroli, que era aluno do Giba, né? Gilberto de Silos. Fiz aula com o Giba e fiz aula com o João Paulo Martini. Além desses, eu toquei numa banda de baile e fiz aula também com o Nanuque, que é um guitarrista, tal. Que legal. E, enfim, cada um dá um pouquinho, né? Mas apesar de eu não ter feito faculdade, tal, eu sempre estudei instrumento. Lembro que assim, durante muito tempo era 8 horas por dia de estudo, tal. Meu Deus. Então assim, era muita transpiração para ver se saía alguma coisa, né? Que legal. Teve aqui no Vai Ter Café Bruno Buzo, outro baixista. Maravilhoso. Que a gente, outro da cidade que a gente conhece, gosta Hoje bastante. Tenho atendido ele com a Full Time, com a Focadélicos, Cerimônia Folk, sim, né? como técnico de som, né? E como locadora. Sim. Queria que você falasse quais são suas referências de baixistas. Eu perguntei também para ele quem que ele gosta, quem que... Legal. Cara, assim, o número 1 para mim, assim, Arthur Maia. Arthur Maia, e assim, eu tive a felicidade de produzir um show dele, fazer a produção executiva, né? Uau. Em 2004, ele veio para Campinas, na época ele tocava com o Gilberto Gil. Só que o Gilberto Gil tinha acabado de ser nomeado ministro da Cultura. E ele deu uma freada nos shows. E aí ele montou um projeto sem baixo, que era tipo um acústico assim, era uma percussão, o Gil e acho que violão. E o Arthur estava com a agenda livre, então ele começou a marcar vários shows aqui. E ele marcou no Dactar, e quem era patrocinador era a Timbres. E de ir na Timbres, né, comprar equipamento, o Nenê falou, cara, você já fez produção? Eu falei, não, nem sei o que era, tipo, não, você dá conta. E aí ele falou, você vai produzir o show lá do Arthur Maia comigo. Uau. E aí eu fiz, eu lembro no dia eu fiquei acompanhando ele, fui em canal de TV, levar para dar entrevista, enfim, fiz aquelas coisas todas, né, de produção local. Sim, e ele, assim, a referência minha número 1, que eu diria assim, no baixo. E outros, assim, de bandas, Jota Quest, por exemplo, o PJ é um cara que eu admiro muito, inclusive eu gravei um podcast com ele, né, na parte técnica. Legal. Que é o Vamos. E aí, tipo, eu tive o prazer de conhecê-lo. O Gus teve também uma banda chamada Superfix, que era o Gus... Na verdade é Superfish. Superfish, desculpa. Porque o Superfish é uma gíria de Portugal, né? A gente tinha um amigo português. O Fish, né? O Portuga. E tudo ele falou, isso é fish, que é legal, né? Bacana, da hora. Seria o nosso da hora. E a gente pegou e falou, legal, super legal. Superfish. Superfish. Então, corrigindo, então não é Superfix, Superfish. Então o Gus tinha essa banda, que era ele, Kaká Lima, Marcos Ingra. Minto. E o Pitoco, né? Que foi a primeira formação. E o Pitoco. E a segunda formação entrou o Felipe Novello na bateria. Na época, eu tinha um Palio Weekend.
Eu tinha um palio quente. E aí íamos fazer um trabalho em Minas. Petrobras, exatamente. E eu sempre passava na casa dos músicos, entrava, a gente tomava um cafezinho, colocava as coisas no carro, e o Gus tinha uma carretinha. Ele colocou a carretinha no palio e, por alguma coisa elétrica, o meu painel apagou. Então eu não sabia se eu tinha gasolina, se estava quantos por hora, a gente não sabia. Então, indo para o evento, mais ou menos na Dom Pedro, ali perto de Itatiba, o pneu da carretinha, os dois, né? Verdade. Os dois pneus da carretinha furaram. E a gente indo para o evento. Você, empresário, acha que que não acontece? Acontece. Os dois... nem chique, é só perrengue mesmo. Só perrengue. Furou os pneus. Eu lembro que do outro lado da estrada tinha um posto. Tinha um posto Shell. É a saída de Bragança. Sempre que eu passo lá, eu lembro. Eu lembro também. A gente foi atrás de um borracheiro. Atravessou a pista. O cara nos ajudou. Conseguimos ir até o evento. E você lembra? O pneu estava oxidado. Tinha um cachorro, ele fazia xixi no pneu da carretinha. E oxidou, a gente não conseguia tirar de jeito nenhum aquilo lá. Cara, a gente conseguiu ir. Fizemos o show. Maravilha, tudo mais. Na volta, como a carretinha estava com essa história elétrica, eu não sabia a quanto estava. A gente parou na volta que eu não tinha gasolina. Você lembra disso? Lembro. Eu vou mais além, coisa que você não vai lembrar, mas termina aí. A gente parou, eu não lembro aonde, que horas da madrugada era. Às 2, 3 da manhã. 3 da manhã, a gente parando no meio da estrada, sem gasolina, com carretinha, cansado, mas rindo, né? Rindo, sempre diversão. Você não vai lembrar, mas eu tinha quebrado a clavícula. Não lembrar. Eu acho que era, tipo, isso aí foi um feriado numa terça-feira. Eu quebrei a clavícula no domingo. E assim, tinha esse evento, eu falei, cara, não dá pra mandar ninguém, eu preciso trabalhar, e eu fui com a clavícula quebrada. Foi um sofrimento, mas é isso, né? Eu lembro a gente tomando café da manhã no Nico. Na Nico. No mesmo dia. No mesmo dia, assim, amanhecendo, a gente tomando... Isso aí foi em 2014, se eu não me engano. Eu não li, isso eu já não lembro. Que a Bruna tava nos Estados Unidos. É. Mas olha que coisa, como a gente lidou com as coisas, né? Eu acho que assim, a gente que trabalha com evento, a gente está acostumado a resolver BO, né? Tipo, então assim, quem trabalha com evento, você tá lá para resolver, velho. Você tá para resolver problemas. Então, assim, sempre vai dar. O lance é que a gente está habilitado para resolver rápido, né? Sim. Porque são várias variáveis. Então, assim, é isso. O que você faz no seu tempo livre, sem ser profissional? Como que você curte a vida? Assim, sem ser música, sem ser gravação? O que é tempo livre? O que é tempo livre? Tô brincando. Tem uns 2 meses que eu não paro de trabalhar, não tenho um dia de folga. Esse final de semana eu tive. Cara, eu sinceramente sou um cara que gosta de rotina. Então eu adoro segunda-feira. Adoro ir de manhã na academia, à tarde, de repente, vou fazer alguma manutenção em equipamento, pesquisar alguma coisa, fazer uma aula. Então, assim, eu tô sempre dentro de uma rotina que eu gosto. De hobby, assim, meu hobby, que era música, virou profissão. Então hoje eu tô mais numa onda de aposentar do que acelerar, né? Você ainda toca? Você ainda toca. Quando faço, ainda faz shows. O telefone toca, né? A gente fez um bom trabalho no passado. Que bom. Tem ainda um público e tal, então ainda acontece. Que bom. Mas hobby, assim, é ficar em casa, ver televisão, Netflix. Assistir uma série ou outra, viajar, gosto. Né? Mas isso aí mesmo, tempo cozinhar. Livre. Não, cozinhar não, é food. iFood. Lá em casa é um combinado, né? A Bruna cozinha, eu lavo a louça. Pronto, que lindo. E aí tem sido assim já desde que a gente casou. Um artista que você gostaria de tocar junto ou gravar, ou falar, cara, esse cara ou essa banda, ou isso aqui eu
eu tenho um sonho de fazer um trabalho ou num lugar. Você tem algum Cara, desejo assim? eu acho que esse desejo eu consegui fazer, né? Tipo, eu lembro de ficha técnica, pegava assim, e Milton Guedes estava em todas, né? E eu lembro que na época, quando eu tinha ali uns 16, 17 anos, eu fui no show do Lulu Santos, ele estava tocando. Então foi sempre um cara que eu admirei. Outro também, o Dominguinhos. E, tipo, eu tive história com os dois, né? O Milton Guedes gravou com a gente Quatro Fatos, Sim. e o Dominguinhos fez uma participação no projeto que eu tive com o Portuga, do Superficie, né? E assim, foram realizações, assim. Com o Quatro Faces a gente abriu vários shows de vários artistas, né? Alguns foram muito bacanas, outros foram bem xaropes, assim, com a gente. Normal, né? Uhum. Acho que faz parte do humano. Às vezes também o cara tava no mau dia, né? Ninguém é obrigado a ser simpático o tempo todo. Sim. Mas assim, eu acho que esses caras aí já me saciaram essa vontade de gravar com alguém, de tocar. Eu sempre quis ter meu projeto. E assim, quando eu entrei no Quatro Fatos, foi de certa forma realização para mim, porque eu admirava os caras. Assim. Eu lembro que na nossa geração de músicos ali que estavam entrando no mercado, o Quatro Fatos era a referência, né? A gente montava uma banda, claro, pensando em ter uma trajetória como a do Quatro Fatos, porque tipo tinha uma estrutura, tinha uma agenda de shows, tinha um empresário, tinha técnico, tinha hold, ia viajar, tinha ônibus, van, então assim, eles tinham uma estrutura. Quando que surgiu o Quatro Fatos? Quantos anos existe o Quatro Fatos? O Quatro Fatos vai comemorar agora 30 anos, em 15 de maio. 30 anos de Quatro Fatos. Quem é de Campinas e tem mais ou menos 40 a mais, 50 a mais, com certeza absoluta já foi num show do Quatro Fatos. Ou pelo menos ouviu falar, ouviu falar. Então, assim, quando eu estou visitando algum cliente e tal, eu pergunto para a pessoa, você é de Campinas? Sou. Conhece o Quatro Fatos? Nossa, claro! Então, eu sou baixista. Nossa, não acredito! Isso é muito comum. Agora, quando a pessoa é de fora, já não é. Aí é mais difícil conhecer, né? Mas aqui em Campinas, principalmente, antes de eu entrar, né, na banda, inclusive, a banda fez muito sucesso. Tinha outdoor, no sul do país, shows lotados. A gente fez alguns shows lá no sul do país. Eu lembro da gente ir em Rio do Sul, eu estar andando na rua, indo do hotel, indo buscar alguma coisa para comer, e uma pessoa me abordar no ponto de ônibus. Cara, você é do Quatro Fatos, tira uma foto comigo. Então, assim, rolou assim, uma coisa bacana, né? Pra quem não sabe, o Quatro Fatos chegou a ter uma música gravada numa novela da Globo, Caminho das Índias. Caminho das Índias. E assim, essa novela bateu 30 pontos de audiência, né? Que são 30 milhões de pessoas assistindo. Essa novela ganhou um Emmy internacional, que é o Oscar da música. Então, assim, foi um trabalho. Mas é engraçado que quando a gente emplacou essa música na novela, né, teve uma seleção lá, a gente criou uma grande expectativa, né? E aconteceu o contrário pra gente. A música não tocou muito na novela, e ao invés de tipo, trazer coisas boas, de certa forma trouxe coisas ruins. Por exemplo, atraiu o olhar de investidor pro Sandro. Ele saiu da banda. Então o cara, não vou investir numa banda que eu vou ter que dividir meu lucro em 4. Eu vou pegar o vocalista e vou investir nele. Então isso aí aconteceu e a gente ficou sem o vocalista. Essa fase foi uma fase muito difícil, chata, assim, porque queira sim, queira não, o Sandro, dentro da banda, é o alicerce da banda. Tá tudo construído em volta da voz dele, em volta das músicas, das composições dele. Então assim, arrancou nosso pilar, basicamente, né? Eu comecei a trabalhar com vocês... Foi logo após isso. Fez isso. O Sandro estava saindo e entrou o Beto Sanches. O Beto Sanches... Quer dizer, era um dos, né? Beto Sanches fazia, vamos dizer, um sub. Isso. Então, assim, E eu fiz diversos subs também lá pro Legião Urbana. Cover do Brasil, que é o projeto que o Beto Sanches é à frente, fazendo a figura do Renato Russo. Beto Sanches é um que eu quero aqui no Vai Ter Café, que está fazendo o caminho de Compostela de bicicleta. 800 quilômetros. 800 quilômetros. Cara, uma viagem linda. Eu tenho seguido, eu tenho visto assim, imagens maravilhosas. Força aí, Betão. Estamos contigo. Tamo junto, estamos acompanhando. Total. Pessoal, o projeto Vai Ter Café tem o apoio da Regibasca
que é essa torta básica maravilhosa que o Gus vai experimentar. E além dessa tortinha, ela tem Red Velvet, Vixe. torta mousse de chocolate e torta nozes. Por Nossa favor, Senhora. é um prazer. Que maravilhoso, hein? Eu que não gosto nada de doce. Nem um pouco. Espetáculo. Espetáculo. Pessoal, vai ter café, tem um grande apoiador aqui de Barão Geraldo, que são os chocolates da Monjolo. Gostaria de agradecer o Gus pela presença. Uma barrinha de chocolate para você. Maravilhoso. Obrigado. Imagina. E obrigado a Monjolo também. Eu vejo você, além de amigo, além de artista, sempre te admirei muito como um grande empresário e de muito sucesso mesmo. Então, eu torço muito por você. A recíproca é verdadeira, você sabe. Eu né? sei e fico muito feliz de verdade, né? Que você deu uma guinada boa. Qual que é o grande segredo, né? Se tiver uma dica para quem está começando, para o jovem de 16 anos, o Gus de 16 anos que pegou o primeiro violão, né? O que você diria para esse cara que assim, quer entrar no mercado ou musical, ou de gravação, ou de eventos, né? O que você diria para essa pessoa? Corre. Brincadeira. Cara, eu acho que assim, cada época vai fazer sentido uma coisa, né? Primeiro você precisa olhar se faz sentido na sua época. E outra, vai atrás do que brilha seus olhos. Vai atrás do que brilha seus olhos e não se importe muito com o talento. O talento é importante, mas o que vai fazer diferença é o quanto você vai transpirar, estudar, virar madrugada ou passar o dia estudando, entendendo e tipo, dominar aquilo. Legal. Mas assim, vai atrás do que brilha os olhos, senão a vida passa e ela fica sem valer a pena. Aí sim. Obrigado pela presença. Valeu, Renatão!